Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhem, divulguem, dê seu like, seu dislike, se for o caso. Comentem. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a que horas Jesus teria ido para a cruz, ou madeiro, como muitos pensam, falam. Porque quando nós lemos os relatos, apresentam divergência quanto a isso. Que horas de fato Jesus estava lá na cruz? A divergência. Em que hora Jesus morreu? Parte 1. Dividir esse texto em duas partes, certo? Em outro, eu trago os comentários, né? Os, os comentaristas bíblicos que tentam corrigir, né? Essa falha novamente dos escritores que eles dizem que eram inspirados, que eram sagrados. Vamos lá. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é contra César. Essa passagem diz respeito ao momento em que Jesus foi entregue a Pilatos para ser julgado por este e que Pilatos tentou de diferentes maneiras libertar Jesus e os judeus sempre indo contra esse posicionamento e sempre querendo matar Jesus. Então essa passagem diz respeito a esse momento dos evangelhos, certo? Ouvindo, pois, Pilatos este dito, qual foi o dito? O dito aqui, né? De que quem é amigo de... Se ele soltasse Jesus, ele se tornava inimigo de César. E aí, ouvindo Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratus, e em hebraico, Gabatá. Em outras traduções, que é, como era pavimento, se não me engano. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, veja, Jesus estava diante de Pilatos e estava sendo ainda ocorrendo aqueles julgamentos, né, quanto ao crime de Jesus. E a Bíblia nos diz que era a preparação da Páscoa, ou seja, era anterior à Páscoa, né? E todos entendem aqui, ou pelo menos a maioria diz que aqui era sexta-feira, e quase a hora sexta, ou seja, era quase a sexta hora. Não era a sexta hora, mas era quase. E o que é a sexta hora? Sexta hora é às 12 horas, pessoal. Já era quase meio-dia, quando Jesus estava ainda sendo julgado por Pilatos. Quando Jesus foi, Pilatos foi para fora e se assentou-se no tribunal, certo? E os judeus gritavam, dizendo que se ele soltasse Jesus, ele era inimigo de César e tal. Ainda era quase 12 horas. Ou seja, Jesus ainda estava sendo julgado no período próximo do meio-dia, pessoal. E disse aos judeus, veja, isso Pilatos, o que foi que Pilatos disse? Veja que eu marquei aqui, era quase a hora sexta, a sexta hora. Quer dizer, era quase meio-dia, pessoal. E disse aos judeus, Pilatos, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, os judeus, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes.
não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. Há quem diga que os comentaristas, né, falam que quando Pilatos estava dizendo que os judeus queriam crucificar seu próprio rei, ele disse que Pilatos estava desdenhando dos judeus, estava mangando, zombando, né? Que ninguém ia crucificar o rei que tinha, né? A crucificação era algo visto como algo que causava menosprezo, né? Vergonhoso, algo vergonhoso, a pessoa ser crucificada. A pessoa querer crucificar seu rei. Então, muitos entendem aqui que Pilatos estava mangando dos judeus, estava tirando onda dos judeus. Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. Os judeus entendem que essa declaração dos próprios judeus ali impedir a crucificação de Jesus por dizer que eles tinham um rei, os judeus dizem que isso aqui já demonstra que os evangelhos é falso, porque eles afirmam, os judeus de hoje, afirmam que nenhum judeu estaria chamando César de rei. Está entendendo? Já que eles não consideravam ou não aceitavam a dominação romana. Então eles jamais estariam chamando César de rei, certo? E com isso eles consideram que as passagens dos evangelhos, por esse motivo, são mentirosas. E a Jesus e o levaram. Percebe-se que no trecho acima é dito que o julgamento de Jesus perante Pilatos se deu por volta da sexta hora, ou seja, às 12 horas. Lá diz que era quase, né? A sexta hora, ou seja, era quase meio-dia. Veja agora o que é dito abaixo. Veja que esse que falou que era quase sexta hora foi João. Veja, João nos diz que ainda às 12 horas, ou próximo das 12 horas, Jesus ainda estava perante Pilatos, certo? Vou voltar para o texto para vocês verem novamente, certo? Olha, e quase a sexta hora é 12 horas, disse aos judeus, ou seja, Jesus ainda estava sendo julgado por Pilatos às 12 horas, quase às 12 horas. E nas 12 horas ainda estaria, né, sendo julgado, né? Já que o julgamento ainda não tinha terminado, mas era quase meio-dia. Então, entendemos que ainda depois do meio-dia, o julgamento continuou. Por que sabemos isso? Porque, por exemplo, quando dentro desse relato de João, acontece de Pilatos interrogar Jesus e falar e se mencionar a questão da Galileia, aí Pilatos faz o quê? Envia Jesus para Herodes, que diz que Herodes era quem dominava, né, a Judéia ou a Galileia. Então Jesus, como sendo morador da Galileia, deveria estava sob a jurisdição de Herodes. Aí Herodes, aí o, o, o Pilatos encaminha Jesus para ser julgado lá. Ou seja, passou-se do meio-dia e Jesus ainda não tinha sido julgado. Né? Se quase próximo da sexta hora ele ainda não estava sido julgado. E ainda ia acontecer isso, ou seja, ele ser enviado para Herodes. Aí ia chegar lá em Herodes ia interrogá-lo, fazer uma perguntas idiotas, fazer aquela papagaiada toda, que colocou sobre ele um manto, né? Aquela coisa. E depois enviar de volta para Pilatos. Ou seja, tudo isso levava tempo, né? Tanto Pilatos enviar Jesus para Herodes e passar lá um tempo, e depois de Herodes mandar de volta para Pilatos. Tudo isso levou tempo, ou seja, o julgamento de Jesus passou-se do meio-dia, ele ainda estaria sendo julgado perante Pilatos, quando ele voltou de lá de, de Herodes. Aí depois que ele volta de Herodes, e mesmo antes,
o que tinha acontecido? Pilatos teria mandado dar uma chibatada em Jesus. Lembre-se que Jesus passou pelo flagelo, certo? Então, tudo isso levava tempo. O relato também nos diz que de manhã cedo, os judeus já tinham julgado Jesus lá no sinédrio dele lá, né? De manhã cedo ele diz que pegaram e levaram Jesus para perante Pilatos, certo? Bom, então todo esse interrogatório e outro detalhe, saindo os judeus para levar Jesus para ser julgado agora por Pilatos, depois que eles julgaram lá no sinédrio, né? E teve aquela papagaia toda e que o sumo sacerdote se rasgou e deram um tapa na cara de Jesus, cuspiram Jesus, coisa do tipo. Isso tudo aconteceu lá no Sinédrio. Depois eles levam Jesus lá para ser julgado perante Pilatos, porque dizem eles que eles não tinham lei, que a lei dos judeus dizia que devia morrer porque se disse ser filho de Deus. E aí os judeus dizem que eles não podiam matar ninguém porque a lei proibia. Outra mentira, né? A própria lei mandava matar. É... Pois bem, então, mas vocês acham que, saindo Jesus de lá, do meio dos judeus, eles imediatamente seriam julgados por Pilatos? É claro que não. Não era assim, né? O tal do Pilatos era governador. Ele assumia as funções concentradas nele, né? Era juiz, era o poder executivo, legislativo e judiciário nele. Naquela época era assim, né? Ele exercia o poder executivo, legislativo e judiciário. Poder centrado na pessoa do rei. Aí, nesse caso aqui era o governador. Ou prefeito, né? Algumas traduções se chamam de prefeito. Bom, sim, vocês acham que era só assim chegar e mandar o cara julgar? Não. Tinha toda aquela questão de marcar audiência, né? Saber do que se tratava, quem é que estava sendo julgado. Então, tudo isso levava tempo. Tá entendendo, pessoal? Então, e durante todo esse trâmite, né, dessas questões, chegou-se próximo de meio-dia, porque o texto fala quase a sexta hora, ou seja, quase meio-dia, e Jesus ainda estava sendo julgado. E nesse meio tempo, ele ainda iria lá parar lá na corte de Herodes. E depois ia voltar de novo, ia começar novamente alguns interrogatórios e ia ser julgado. Ou seja, o julgamento de Jesus, segundo João, segundo o que nós já dissemos aqui, passou-se do meio-dia, ele ainda estava com Pilatos. Entenderam? Mas vejam agora o que é que diz esse outro evangelista. Nós vimos o que João nos falou, certo? Veja agora o que é que ele diz assim. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com eles foram crucificados e o injuriavam. E chegada a hora sexta, ou seja, já era a sexta hora, pessoal, mas a sexta hora, que hora é a sexta hora, pessoal? Meio-dia. Mas vejam, essa passagem aqui nos mostra o momento que Jesus está na cruz. Aqui é o momento em que as pessoas, quando veem Jesus na cruz, começam a mangar, a zombar, a fazer zombaria dele. Os judeus que passavam, que balançavam a cabeça e diziam: Você não é o Cristo? Sai daí para que nós o creamos, ou para que nós o acreditemos, ou acreditamos, né? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora, tá vendo? Aqui é uma mangação lá dos judeus, dizendo: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, ou seja, Jesus já está na cruz, para que o vejamos e acreditemos, também os que com ele foram crucificados, ou seja, os dois bandidos, né? E diz que um se arrependeu e falou palavras elogiosas para Jesus, o outro começou a zombar. Já outros relatos dizem que os dois ficaram mandando Jesus, uma palhaçada os evangelhos, né? E chegada a hora, a sexta, veja o que, é que diz esse relato. E chegada a sexta hora, houve trevas sobre a terra até a nona hora. Entenderam, pessoal? Diz que chegada a sexta hora, houve trevas sobre toda a terra até a nona hora. O que isso nos significa, pessoal? Uma contradição, uma mentira. Por quê? Veja, vou marcar aqui para não se perder, novamente, só para a gente ficar bem claro que aqui há uma contradição. Veja, como nós já dissemos, João localiza Jesus dentro da corte de Pilatos, quase à sexta hora ainda, olha.
E quase a sexta hora. Jesus ainda estava sendo julgado lá, como nós já dissemos. Sexta hora, pessoal. Ou seja, era quase meio-dia. Quando você fala quase meio-dia, você acha que horas eram? Quando nós dissemos que quase uma coisa, é que está próximo daquela coisa. Não é questão de uma hora faltando 2 horas, 3 horas para essa outra hora. Por exemplo, quando nós dissemos que era quase 10 horas, era quase 11 horas. Você acha que quando nós dizemos era quase 10 horas, nós estamos pensando que era 9 horas? É claro que não. Quando nós dissemos quase 10 horas, estamos dizendo que falta alguns minutos para as 10 horas. Faltam 10, faltam 5, faltam poucos minutos. A questão é essa, faltam poucos minutos, poucos instantes para essa hora que nós estamos dizendo que é quase, pessoal. Então, quando o escritor falou era quase a sexta hora, ele estava dizendo que era quase, faltavam questões de minutos, de segundos, vamos dizer assim, para essa sexta hora, que era no nosso calendário. Sexta hora, a idade é meio-dia, ou seja, ele está dizendo que faltavam pouco tempo para o meio-dia. Entenderam, pessoal? Não faltava 1 hora, 2 horas, 3 horas para o meio-dia. Não tem sentido. Se faltava 4 horas, 1 hora, esse tempo todo para o meio-dia, não diria que era quase sexta hora. É só falar de quase uma coisa quando você está próximo dessa coisa. Falta poucos minutos, poucos instantes para essa hora. Tá entendendo? Então, João nos diz que já era quase meio-dia quando Jesus ainda estava perante Pilatos. Em outras palavras, era meio-dia quando Jesus ainda estava perante Pilatos. E veja como eu disse, que daqui ainda ele ia ser julgado lá, ser questionado ainda por Herodes. Ia levar tempo. E Jesus não poderia estar meio-dia na cruz. Não é entendendo, pessoal? Aqui é meio-dia, entendeu? É quase sexta hora. Como nós dissemos, João nos localiza Jesus ainda ao meio-dia e depois do meio-dia, porque ele ainda vai ser julgado lá por Herodes, ainda na presença de Pilatos para ser julgado. Mas o que é que acontece aqui nesse relato? Aí? Ele localiza Jesus às 12 horas, ó, chegada, ou seja, quando ele fala, lá vejo que lá falou de é quase meio-dia, e ele estava sendo julgado por Pilatos. E aqui, no relato da zombaria lá de Jesus, perante os judeus que passavam e aqueles que estavam pregados com ele na cruz ou no madeiro, o relato diz que já tinha chegado a sexta hora. Para isso aqui, Jesus estava na cruz antes do meio-dia. Por que nós podemos interpretar assim? Porque diz que quando chegou a sexta hora, houve trevas sobre a terra. Então Jesus estava antes da sexta hora na cruz. Entendeu, pessoal? Isso não faz sentido. Porque ainda que ele dissesse aqui que era depois da sexta hora, porque vejam, vou repetir para vocês. E chegada a sexta hora, ele quer dizer que aqui já era meio-dia, certo? E quando deu meio-dia, ele quer dizer, e quando deu meio-dia, houve trevas até a nona hora. Mas, pessoal, João nos disse que depois do meio-dia, Jesus ainda está sendo julgado por Pilatos, porque lá ainda era quase meio-dia, tá entendendo? E como eu disse, Jesus ainda iria ser julgado lá por Herodes. Então, antes do meio-dia e poucas horas depois do meio-dia, vamos dizer 12 horas, 12, meio-dia e meio, coisa do tipo, Jesus ainda estaria sendo julgado por Pilatos, porque ele iria para Herodes, e como Herodes ia julgar Jesus, então ia ser preciso haver uma audiência, coisa do tipo, para ver o que se tratava e o que não se tratava. Depois Herodes ia mandar chamar para falar ou fazer as perguntas que deveriam ser feitas. E a passagem diz que depois Herodes manda ele de volta para Pilatos. Então, a ida para Herodes, como a volta para Pilatos, levou-se mais tempo. Então, depois do meio-dia, Jesus ainda estava sendo julgado. Mas essa passagem aqui diz que às 12 horas, quando deu-se às 12 horas, Jesus estava na cruz e houve trevas até a nona hora. Ou seja, o que isso significa? Que colocaram Jesus antes do meio-dia na cruz. Tá entendendo? E chegada, veja, e chegada à sexta hora houve trevas. Ou seja, como eu disse,
Antes do meio-dia, Jesus já estava na cruz. E isso é mentira, segundo João. Porque antes do meio-dia, Jesus ainda estava lá perante Pilatos. E depois do meio-dia, ainda estaria perante Pilatos. Mas o relato aqui diz que antes do meio-dia, Jesus já estava na cruz, sendo zombado e mangado por aqueles que passavam. Até a nona hora, que houve a tal, da sexta hora até a nona hora, houve a tal das trevas. Entenderam, pessoal? Que mentira descarada. Ela dizer que isso aqui tem são relatos que se combinam ou se complementam, ou diz que não, os escritores usaram de uma linguagem própria, né? Cada escritor tem um modo, um estilo próprio de escrever. Não, aqui não tem nada escrito próprio. Aqui é contradição, pura contradição. Aí eu vou falar para vocês, vão ver as mentiradas que eles tentam corrigir com base nas passagens que eles, não, que eles veem que é contradição mesmo. Vocês vão ver que eu trouxe aqui alguns comentários a mentirada dos cristãos, inclusive dos tais, né? Eruditos bíblicos, estudiosos, comentaristas bíblicos, né? Tudo mentirosos. Teologia, falar em teologia é falar em mentira. Os caras vão inventar mentira, tentar costurar uma ideia ali acolá para dar sentido a essas mentiradas. Os caras que vende livro de teologia, essas coisas, então eles vivem disso. O cara que é pastor vive disso, de enganar as pessoas. As pessoas têm que acreditar nessa mentira. Se deixar de acreditar na Bíblia como palavra inerrante de Deus, para que serve um diploma de teologia? Vai servir para quê? Para que vai servir um diploma de pastor? Para que serve o cargo de pastor? Ou mesmo de papa, de presbítero, de coisa do tipo? Se não houver pessoas que acreditem nessas mentiras da Bíblia, não serve para nada. Que ninguém vai querer dar o tostão que tem para esses aí, falar mentira. Tá entendendo, pessoal? Então, essas pessoas vão tentar de tudo que é forma, de tudo que é maneira, ainda que absurdas e ridículas, convencer aqueles que ainda acreditam nelas de que essas coisas têm sentido quando eles dizem que há. Bom, e a hora nona, Jesus exclamou. E a hora nona, ou seja, e na nona hora, pessoal, é às 15 horas, quer dizer, do meio-dia até às 15 horas da tarde, Jesus estava na cruz. Nós vimos que é mentira. Jesus não poderia estar na cruz antes do meio-dia. E aqui diz que Jesus estava na cruz antes do meio-dia. Aí quando deu o meio-dia, aí começou as trevas, que se prolongou até às 15 horas. E isso é mentira. Aí diz que aí Jesus falou lá, ali, Sarabactane, que traduzido é Deus meu, porque me desamparaste. Aí diz que os judeus ouviram, não entenderam, acharam que estava chamando Elias. Mentira, pessoal. Os caralitos que eram o tal dos fariseus, eram os que mais dominavam o hebraico. A Jesus, que nem falava, se sabe que Jesus não falava hebraico coisa nenhuma, que Jesus falava era aramaico, começou a falar lá uma bobagem lá, blá, 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 que os caras não conseguiram traduzir não, não conseguiram entender não. Acharam que Jesus estava falando de Eli, o profeta Elias, né? Eli, pode ser o profeta Elias. Mentira, pessoal. Como é que os caras os caras eram chamados doutores da lei. Eram os caras que mais conheciam o hebraico, eram os fariseus, saduceus e, sobretudo, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Não ia entender esse analfabeto falando ali, que queria dizer Deus meu, Deus meu. Fala sério. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. Bom, veja agora esse outro relato. Nós vimos o relato de Marcos, que mostra que Jesus, antes do meio-dia, estava na cruz. E isso ele desmente o que foi dito por João, certo? Olha, por João. O João disse que era quase meio-dia quando Jesus ainda estava lá na presença de, de Pilatos. E nós já dissemos os motivos porque João está contradizendo o Marcos e Marcos está contradizendo João, certo? E agora veja o que diz esse outro relato.
E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com eles estavam crucificados. E desde a hora nona, aliás, desculpe, desde a hora sexta, aqui fala-se desde a hora sexta, pessoal. E desde a hora sexta, pessoal, quando você entende, quando eu digo, olha, desde as 8 horas, fulano estava dentro do quarto. Desde às 19 horas, Maria estava cozinhando. Ou seja, a partir da sexta hora, quer dizer o quê? A partir daquela hora, a pessoa está fazendo determinada coisa. Então, quando o escritor vem e diz, e desde a hora sexta, ele está dizendo que já é hora sexta. Desde a hora sexta, quer dizer que esse tempo já passou da sexta hora. Né? Mas essa ação aqui foi praticada, ou está sendo praticada, desde a sexta hora, pessoal. Entenderam? E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a nona hora. Tá entendendo? Desde a sexta hora, ou seja, da sexta hora até a nona hora, começou essa tal dessas trevas. Mas veja novamente aqui, pessoal, que aqui está se tratando de um momento que Jesus já está na cruz. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Ou seja, aqui esse escritor está dizendo que os bandidos que estavam com Jesus na cruz começaram também a zombar deles, assim como aqueles que estavam passando por ali, zombando deles, dizendo que era para ele sair da cruz, se ele era o Cristo, tal, coisa do tipo. E o texto aqui nos diz que, e desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a nona hora. Ou seja, como eu falei naqueles exemplos, quando nós falamos, desde desde meio-dia, fulano e tal fez isso. Desde as 19 horas tal, ou seja, quando se fala desde a hora tal, quer dizer que essa hora já se passou e que dessa hora em diante está acontecendo algo. E é isso que o escritor está dizendo aqui. Então, já havia passado a sexta hora, já havia se passado meio-dia, desde que se passou o meio-dia, no caso, né? Desde que se passou o meio-dia até a nona hora, estava havendo trevas na terra. Tá entendendo? Ou seja, Jesus estava na cruz, nesse relato aqui, desde as 12 horas. Aqui, mas quer dizer que Jesus subiu na cruz antes do meio-dia, tá entendendo? E isso vai desmentir novamente o relato de João, que diz que no meio-dia Jesus ainda estava lá. Jesus não poderia estar nem depois das 12 horas em outro lugar. Tinha de estar perante Pilatos. Entenderam, pessoal? Não tem como conciliar essas mentiradas aqui. São relatos totalmente diferentes. São contos totalmente diferentes. E perto da nona hora, veja. E perto da hora nona exclamou. Aí quando está se aproximando a nona hora, Jesus exclamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Ou seja, Jesus bebeu, né? O tal do vinagre, né? Pois bem, já era por volta da sexta hora. Veja, aqui é o relato que nós acabamos de ler, foi o de Mateus. Nós vimos o de João, vimos o de Marcos e vimos o de Mateus. Certo? Veja aqui isso aqui, ó. Pois bem, já era por volta da sexta hora. Veja, pois bem, já era por volta da sexta hora. Esse relato aqui, quando nós falamos por volta de alguma coisa, significa dizer que essa coisa ainda não é exata. Está próxima dessa coisa. É mais ou menos quase. Era quase sexta hora. Era por volta da sexta hora. Então, esse era por volta da sexta hora está em consonância com o que foi dito em João, que diz que era quase a sexta hora. Está entendendo? Por volta e quase é a mesma coisa, são sinônimas. Esse relato aqui está dizendo que era quase a sexta hora. Era quase meio-dia. Contudo, caiu uma escravidão sobre toda a terra até a nona hora. De novo, essa passagem aqui está
se referindo ao momento que Jesus já se encontra na cruz. Mas só que aqui ele está dizendo que era quase a sexta hora quando aconteceu isso. Entendeu? Já era por volta da sexta hora. Já era por volta da sexta hora. Tá entendendo, pessoal? Só que a sexta hora, como nós já dissemos, é meio-dia. E meio-dia Jesus não poderia estar na cruz. Entendeu, pessoal? E aqui é o momento que Jesus está na cruz, por volta da sexta hora. Jesus está na cruz que houve a escuridão até a nona hora, porque a luz do sol falhou. A luz do sol falhou, para a ignorância do povo, achar que a luz do sol falhou. Quando, no caso aqui está se referindo a um eclipse, né? Mas veja como é que eles interpretavam as coisas. Achavam que a luz do sol falhou quando acontecia um eclipse. Achavam que a luz do sol havia apagado, né? E o pessoal achar que esse livro é sagrado, inspirado. Tanta bobagem que tem. Então a cortina do santuário se rasgou ao meio. Jesus clamou em alta voz e disse: Pai, as tuas mãos confio o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Ao ver o que estava acontecendo, o oficial do exército começou a glorificar a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo? Mentira da desgraça. Como é que um romano, adorador de vários deuses, ia acreditar? E aquele crucificado, aquele bandido que está sendo na cruz, um judeu miserável, que era pobre, Jesus, né? Era filho de Deus. Se os caras adoravam vários deuses, os deuses deles que eles achavam que eram os deuses principais do mundo, os mais poderosos, que é tanto que eles estavam dominando o mundo, os romanos acreditaram num deus de um escravo que estavam sob seus domínios. Realmente aquele era filho de Deus. Pois, que Deus? Fala sério. Depois de dizer isso, ele morreu. Ao ver o que estava acontecendo, o oficial do exército começou a glorificar a Deus. Veja, glorificar a Deus, dizendo realmente que realmente esse homem era justo. E toda a multidão que tinha se reunido ali para este espetáculo viu o que estava acontecendo. Agora, por que ele iria dizer que Jesus era justo e os outros caras, os outros bandidos? Por que ele não dizer que os outros também não eram? Faz sentido? Porque apareceu o eclipse? Eles nunca tinham visto eclipse, não, foi? Ou o falhar do sol? Foi Jesus que disse que ia apagar o sol para ele achar que Jesus era o filho de Deus, como foi dito aqui? Não. Tava lá três bandidos pendurados na cruz, aconteceu essas coisas, é lógico que é mentira, né? Então ele não pode dizer que aquelas coisas estavam se dando por causa de Jesus, entendeu? Faz o mínimo sentido. Mentira, pessoal, tudo invenção isso aqui. E toda a multidão que tinha se reunido ali para esse espetáculo, tinha uma multidão reunida para ver aquele espetáculo, o que estava acontecendo. Então voltaram para casa, a multidão diz que voltaram para casa, a multidão, né? Voltou para casa, batendo no peito. Bater no peito é pesar, com lamento, sabe? Mentira. Diz que ninguém acreditava em Jesus. Como é que o pessoal que estava ali disse que estava tudo mangando, zombando? Os poucos que estavam próximos, que era Maria, a mãe dele, alguns parentezinhos lá, o tal do João. Então eram esses que poderiam acreditar e estar batendo no peito de lamentação em ver Jesus naquele estado. Mas os demais não. Os demais que pediram a crucificação de Jesus, como é que iriam voltar para casa batendo no peito de lamentação? Fala sério. Todos os conhecidos dele estavam parados à distância. Aqui diz que todos os conhecidos, né? Esses que eu falei, a mãe, os irmãos, né, de Jesus e, e o tal do João, né? Diz que ficou próximo, né? Diz que estavam à distância, parados. Também mulheres que o tinham acompanhado, tá vendo? Também havia mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia. Estavam lá e viram essas coisas. Que coisas eles viram? O eclipse, né? E em Mateus, lá diz que houve mortos que saíram dos túmulos, né? Então foram essas coisas que eles viram. No caso também, o eclipse, teve o terremoto, que não derrubou casa nenhuma, não derrubou cruz nenhuma, não derrubou cova nenhuma de Jesus. Vejam, um terremoto fictício, né? Nesses trechos, agora é dito que Jesus já estava na cruz.
ou no poste, da sexta hora, que é às 12 horas, como nós dissemos, até a nona hora, que é às 15 horas, pessoal. E isso desmente o que foi dito por João, ao afirmar que na sexta hora Jesus ainda estava perante ou diante de Pilatos. Ou seja, ele ainda não estava na cruz a partir das 12 horas, pessoal. Está entendendo o que eu estou repetindo e dizendo? Mateus, Marcos, Lucas desmente João e João desmente eles. Está entendendo? Eles colocaram Jesus na cruz em momentos diferentes. João vai colocar Jesus lá para 1 hora da tarde, por aí ou mais. Tá entendendo? Porque o eclipse vai até às 15 horas, certo? E o tal de Jesus tinha de ser tirado da cruz antes das 18 horas. E se o meio-dia ainda Jesus estava lá sendo julgado por Pilatos, então é bem provável que Jesus saiu de lá de Pilatos já quase depois de 1 hora. E foi estar na cruz lá depois da 1 hora e meia, 2 horas da tarde. Tá entendendo? Então já não havia esse espaço de 3 horas, das 12 até as 15 horas de escuridão. Por aí você já vê a mentirada que é esses relatos. Os relatos colocam Jesus na cruz em diferentes momentos, diferentes horas. E como disse, isso desmente que foi dito por João afirmar que na sexta hora Jesus ainda estava diante de Pilatos, ou seja, ele ainda não estava na cruz. E para acabar de vez com o relato lendário, vejam isso, olha. Repare que papagaiada, hein? Marcos 15, 24, 25. Veja, crucificaram-no e repartiram entre si as vestes dele. Ou seja, Jesus já estava crucificado. Ou seja, Jesus estava na cruz, certo? Jesus estava na cruz. E começaram a repartir entre si as vestes dele. Ou seja, Jesus pendurado na cruz e os soldados aqui brigando para ficar com aquelas vestes que Herodes havia mandado seus capangas lá cobrir Jesus. Essas vestezinhas aí que dizem que eram roupas caras e tal. E aí muitos dizem, tá vendo? Jesus era rico, Jesus tem dinheiro. Veja, a roupa dele, os soldados quiseram até, fizeram briga, fizeram até aposta para ver quem queria ficar. Mas não foi Jesus que comprou essas roupas. O relato nos mostra que quando Jesus vai para lá, para Herodes, uma forma de zombar, mangação, coisa do tipo, diz que pega, tira os trajes humildes de Jesus e coloca um traje tipo reais para Jesus, já que ele era rei, né? Aí cobre Jesus com um manto. E são essas vestes aqui que os soldados estão brigando, entendeu? Porque era um tecido caro, porque veio do palácio de Herodes. Não que Jesus tenha comprado com dinheiro, porque dizem que ele era de posses, outros dizem que ele era parente até de um tal de um João de Arimateia, que era comerciante. Tudo mentira, pessoal. Só acredito em tanta bobagem. Jesus era um miserável, pobretão, não tinha dinheiro nenhum, não. E repartiram entre si as vestes dele, deitando sorte sobre elas, para ver o que cada um havia de levar. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Veja, Marcos, capítulo 15, versos 24 e 25, nos diz que Jesus foi colocado na cruz na terceira hora, pessoal. Era a terceira hora. Veja que diferença da desgraça agora. Aqui diz que Jesus foi colocado na cruz na terceira hora. Agora entenda a terceira hora. Como é que... Vejam que João, primeiro relato que nós lemos, diz que na sexta hora, que é 3 horas depois dessa aqui, na sexta hora, Jesus estava ainda sendo julgado por Pilatos. Já Marcos aqui na parte final, aqui, ó, 24, 25, nós já lemos Marcos, certo? Marcos contradiz também João, quando ele fala na questão lá da cruz. Mas esses momentos aqui anteriores, que o escritor nos traz, que é Marcos 15, 24, 25, ele diz que Jesus foi colocado na cruz na terceira hora. Mas terceira hora é que horas para nós hoje? Terceira hora é às 9 horas da manhã, pessoal. A terceira hora é às 9 horas da manhã. Mas como é que Jesus está na cruz às 9 horas da manhã se
o próprio Marcos já tinha dito que na sexta hora, que é o meio-dia, Jesus estava, pessoal, ainda sendo julgado por Pilatos. O próprio Marcos se contradiz, pessoal. Ele não só se contradiz agora nesse relato nesses versículos 24 e 25, como ele já tinha contradito, né, os outros escritores, né, que os outros escritores vão colocar Jesus na cruz. Um coloca Jesus depois do meio-dia, outro coloca Jesus exatamente ao meio-dia na cruz, e Marcos aqui já tinha dito antes que até o meio-dia Jesus ainda, era quase meio-dia, Jesus ainda estava lá sendo questionado por Pilatos. E nesses versículos aqui ele diz que na nona hora, na terceira hora, que é às 9 horas da manhã, Jesus já estava na cruz. Mas se Jesus está na cruz das 9 horas já, e que diz que houve um eclipse da sexta hora, que é o meio-dia, até as 15 horas, que eclipse da desgraça foi esse? Então, o eclipse aconteceu das 9 horas da manhã até as 15 horas, veja. A terceira hora é 9 horas, tá entendendo? Vamos voltar para primeira menção de Marcos. Marcos, foi? Aqui. Olha lá, Marcos, inicialmente. Declaração de Marcos. Mateus, né? Nós vimos Mateus. Vimos Lucas, Mateus. Marcos aqui, tá vendo, pessoal? Vimos João, né? Lembrado? João. Foi o primeiro que nós falamos. Veja, olha Marcos aqui, ó. Nessa parte final aqui, Marcos 15, 32. E aquele Marcos que nós acabamos de ver lá no final é 15, 20, 15, 24, 25. Estão lembrados? Veja. Então, voltando aqui para vocês verem bem a passagem. Marcos 15, 32. Olha. Ele disse que, olha, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a nona hora. Ou seja, Jesus estava na cruz antes, no caso aqui, esse Marcos aqui, diz que Jesus já estava na cruz antes do meio-dia. Tá entendendo? E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a nona hora. É, é, é simples essa interpretação. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a nona hora. Ou seja, se quando deu meio-dia começou essa tal dessas trevas, isso quer dizer que Jesus estava antes do meio-dia na cruz. Tá entendendo? E, e se Jesus estava antes do meio-dia na cruz, isso contradiz João, que diz que no meio-dia Jesus estava perante Pilatos, né? Mas aqui está dizendo que, e chegada a hora sexta, começou a haver as trevas. Ou seja, colocaram Jesus, segundo o relato de Marcos aqui, colocaram Jesus na cruz antes do meio-dia, certo? E quando deu as trevas, já era meio-dia e Jesus estava na cruz. Entenderam? Então Marcos está dizendo que antes do meio-dia, Jesus já estava na cruz. E isso contradiz, como já dissemos, e repito, o João, o Mateus, né? Porque o João vai contradizer todos eles, certo? E aqui, vou repetir, está dizendo que Jesus estava na cruz antes do meio-dia. E isso são os versículos 32, vejam, versículos 32 e 25. Só que nos versículos 25 e 24, ele nos diz isso, veja. E que por coincidência vai combinar com essa passagem. Por quê? Porque aquela passagem dá a entender que Jesus estava na cruz antes do meio-dia, certo? Mas se ele falar antes do meio-dia, aí vai encaixar aqui nessa hora. Terceira hora é antes do meio-dia, veja. E crucificaram e repartiram entre si as suas vestes. Veja que é o mesmo capítulo de Marcos, não é? Marcos, capítulo 15, versos 24 e 25. Aquele que nós acabamos de ver são os versos 32 e 33, certo? Vou voltar para lá para vocês verem.
32, os versos 32 a 35. E aqui, essa passagem que nós estamos vendo, é antes desses versos, é o 24 e 25. Nos versos 24 e 25 diz que era a hora terceira quando o crucificaram. Ou seja, Marcos está nos dizendo que Jesus foi colocado, quando Jesus foi crucificado, colocaram ele na cruz, era a nona hora, ou era a terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, segundo Marcos. Daí ele fala nos versos 32 a 35, de que a partir, depois que deu 12 horas, começou as trevas. O que dá a entender que Jesus estava na cruz antes do meio-dia. Entenderam, pessoal? O Marcos aqui, nos versos 15, 24 e 25, ele, no caso, ele reforça a ideia dos versos 32 a 35, de que Jesus, antes do meio-dia, estava na cruz. Então, os relatos de Marcos, ele contradiz o que foi dito por João, que João diz que antes do meio-dia e ainda depois do meio-dia, Jesus ainda estaria perante Pilatos. Mateus diz que era quase a sexta hora que Jesus foi colocado na cruz e houve as trevas, certo? Lucas, o mentiroso, a mesma coisa, certo? Ou seja, pessoal, isso é mentira. Olha, Lucas 23, 44 a 49, nós vimos, já era por volta da sexta hora, contudo caiu escuridão sobre toda a terra. Já era por volta, ou seja, era quase, ou seja, se era quase, ainda não tinha chegado o meio-dia. Estava próximo, como nós dissemos e falamos em vários exemplos. E ninguém vai entender que era quase o próximo ou por volta de uma hora e achar que era 3, 4 horas antes, ou 3, 4 horas antes, ou 3, 4 horas depois. Quase ou próximo ou por volta, isso quer dizer que faltam poucos minutos. Essa, por exemplo, e os judeus contavam minutos, os romanos contavam minutos? É claro que não. Mas quer dizer que faltava pouquíssimo tempo, certo? Os caras não tinham relógio. E é esse um dos motivos que os cristãos, os crentes, tentam justificar esse erro de situar Jesus na cruz. Eles alegam, por exemplo, que não, mas eles não contavam o tempo de forma tão precisa, eles não tinham relógios como nós temos hoje, ou coisa do tipo. Mas isso não é o problema. Isso não torna o relato verdadeiro por causa disso. Tá entendendo? Eu vou falar por que isso não faz sentido. Eles tentam, pessoal, dizer que João contou esse horário no tempo dos romanos. Já os outros contaram no tempo judaico. Porque os judeus e os romanos tinham uma contagem de tempo um pouco diferente, tá entendendo? Mas eu vou explicar para vocês que não faz o mínimo sentido dessa bobagem que eles inventaram para tentar corrigir. E outro, pessoal, se vocês forem ver, há comentários dizendo que há erro mesmo. Não tem como conciliar isso, não. Houve erro. Aí outros tentam, né, dar uma melhorada. Não, foi o copista que colocou a data, colocou o horário errado, porque disse que o numeral que indicava essas horas eram parecidos, então eles se confundiram, certo? Eles fazem de tudo para tentar justificar, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Eu vou trazer um comentário que eles tentam explicar isso aqui, essa questão da terceira hora. Ele diz que aqui foi num romano, tal, porque o romano contava os períodos, como eu já falei, né? Contava o período de tempo diferente um pouco dos judeus, certo? Eu acho que eu botei uma tabelinha de tempo aqui dos, dos judeus. Não sei se eu coloquei dos romanos, não estou lembrado. Esse texto eu fiz muito tempo, certo? Eu fiz algumas adaptações para postar aqui no YouTube, mas esse texto tem um ano que eu fiz, se não me engano, certo? Eu não estou lembrado se eu coloquei, eu dei uma olhada mais, às vezes eu esqueço, certo? De ter colocado ou não.
Bom, veja, o erro temporal é grosseiro, como nós já vimos, né? Não tem o que se discutir aqui. Só um ignorante que não sabe interpretar texto, um tapado, um Zé Ruela, como diz, que não consegue ver que isso aqui é uma contradição, certo? Bom, o erro temporal é grosseiro. Os relatos afirmam que Jesus estava em dois lugares diferentes, num espaço de tempo, num mesmo espaço de tempo. Porque o de João diz que Jesus, antes do meio-dia, estava lá perante Pilatos. Marcos diz que, antes do meio-dia, Jesus já estava na cruz, ou seja, não estava com Pilatos. Ou seja, 9 horas da manhã, Jesus já estava na cruz. E, e João diz que às 12 horas, antes das 12 horas, Jesus já estava com Pilatos e ia estar com Pilatos além das 12 horas. Marcos diz que nas 9 horas da manhã, Jesus já estava na cruz. Ou seja, das 9 para as 12, ele comeu 3 horas antes, colocou Jesus 3 horas antes na cruz, o Marcos, certo? É uma piada, né? Meus textos tinham muitos assim, eu colocava muito assim, quando eu achava muito engraçado as passagens, pessoal, eu colocava isso aqui, kkkkkk. Eu rio demais quando vejo essas palhaçadas da Bíblia, eu coloco kkkk. Aí como o pessoal às vezes se ofende, acha ruim, eu peguei, eu tô trazendo os textos lá do Facebook, aí eu tô tirando, porque lá eu deixo lá os kkk. Aí eu venho, trago pra cá e tiro os kkk para as pessoas não achar que eu tô zombando da fé dele. Não tô zombando da fé, né? Tô zombando do que tá escrito na Bíblia, certo? Isso é uma palhaçada, né? Bom, essa é mais outra prova, dentre muitas, é óbvio, de que os evangelistas não presenciaram coisa alguma, pessoal. E se os caras tivessem presenciado coisa desse tipo, não tinham um falado de uma coisa tão distante da outra. Até mesmo em questões de horas, pessoal. É óbvio que os evangelhos não presenciaram coisa alguma, e muito menos foram inspirados por um Deus. Deus idiota é esse? O Deus não é nem capaz nem de passar a hora exata para os caras colocarem nos seus escritos. Os cristãos alegam que horas, questões de horas, o Deus idiota não foi nem capaz de passar exatidão para seus escritores que se diziam ser inspirados, que ouviam a voz de Deus para eles escrever as baboseiras que escreveram. Os cristãos alegam que naquela época as horas eram imprecisas, já que eles não tinham relógio como nós. Dessa forma, cada escritor falou do tempo como lhe pareceu ser. Veja se tem sentido isso. Outros dizem que os escritores usaram, ou teriam usado no caso, né? Teriam usado. Outros dizem, ou seja, outros cristãos dizem que os escritores teriam usado o sistema romano, enquanto que os outros usaram o hebreu. Ou seja, a ideia que eles querem dar é que a diferença de horário de um para outro quer dizer que um usa o sistema romano de contagem de horas, ou de dias, no caso de horas nesse caso. E o outro escritor, por exemplo, a discrepância entre Marcos e João, eles tentam explicar que seria por causa da questão do sistema que cada um usou. Por exemplo, João teria usado o romano, né? Já, já o Marcos teria usado o judeu. Dá essa diferença. Mentira, pessoal. Não tem nada disso. Mentira. E vou explicar por quê. Repito, é mentira, mentira, mentira. Mas pense como? Mas pense comigo. Botei. Eu, tá corrigindo que esse sistema fica comendo palavras. Bom, mas pense comigo, pessoal. Tem sentido um romano, por exemplo, olhar para o céu, ver o sol no meio do céu, ou próximo do meio do céu, e imaginar que era uma outra hora? Por quê, pessoal? Eu falo isso para vocês. Porque, como os próprios cristãos dizem, os cristãos não tinham relógio como nós e nem precisavam. Os cristãos que escreveram os relatos, né, do Novo Testamento, assim como aqueles povos,
os romanos, os judeus e outros, eles não tinham relógio como nós que marcavam com exatidão, com bastante precisão, o tempo, né? Eles se guiavam para essas questões pelo Sol e pela Lua. No caso desses dias, se guiavam pelo Sol, né? A posição do Sol é que dava mais ou menos as horas para eles. Então, as horas que se falavam não eram exatas de fato. Mas a questão é que desmascaram eles nesse caso, pessoal, é que a diferença das horas entre o sistema romano e o judeu não era tão absurda assim. Por exemplo, como nós vimos ali, Marcos fala de terceira hora quando Jesus foi colocado na cruz. Terceira hora é 9 horas da manhã, pessoal. E o outro falou que Jesus estava a 9 horas antes do meio-dia perante Pilatos. Está entendendo? A diferença de horas no sistema romano para os judeus não era questão de 3 horas, 4 horas, pessoal. Está entendendo que mentirada desses cristãos, como tento corrigir a mentirada da própria Bíblia, só conseguem enganar pessoas que não entendem de nada, certo? Outro problema também, pessoal. Como os judeus e os romanos, eles se baseavam na posição do sol para dizer as horas, pense comigo, vocês acham que um romano, olhando para o céu e vendo o sol próximo, ou mesmo no meio do céu, vai dizer que era 9 da manhã? Vai dizer que era 7 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, 9 horas da manhã? Não, pessoal. O sol no meio do céu, o mais analfabeto, o mais idiota, judeu ou romano, que houvesse naquela época, não ia dizer que era 9 horas da manhã, pessoal. Porque meio-dia é o horário inconfundível. Ninguém se confunde o horário de meio-dia, pessoal. Até mesmo nós que estamos acostumados com o relógio, nós não olhamos para só coisa nenhuma, só olhamos para os nossos relógios, nossos celulares e tiramos deles as horas. Meio-dia, nós que não estamos acostumados, vamos olhar para o sol e vamos vê-lo no meio do céu. Pronto, acabou. Ali é meio-dia. Qualquer analfabeto saberia identificar exatamente o período meio-dia. E é meio-dia, pessoal, que é o marco desses acontecimentos que falam de Jesus na cruz. No caso de Pilatos, lá fala que era quase meio-dia, ou seja, o romano não tinha como romano aplicar um outro horário se estivesse ali presente, porque ele ia olhar para o céu e ia dizer que era quase meio-dia, porque o sol estava quase no meio do céu. Um judeu também nesse horário não ia dizer que era outro horário não, pessoal. Ele tinha que dizer que ali era quase meio-dia no seu horário. Está entendendo? Mesmo que houvesse algumas diferenças entre o romano e o judeu, mas um judeu que olhasse para o céu ia dizer que era quase meio-dia também. Assim como o romano que olhasse também ia dizer que era quase meio-dia, porque o sol, pessoal, estava quase no meio do céu. Quando ele fala que era quase a sexta hora, que é o meio-dia, quer dizer que o sol estava quase no meio do céu. Se o sol, o sol estava quase no meio do céu, não quer dizer que não faltava 2 horas, 3 horas, 4 horas, o sol está no meio do céu. Ou seja, faltar poucos minutos para o sol estar no meio do céu e ser meio-dia. Acabou. Entendeu? Qualquer interpretação além dessa é pura idiotice, é pura babaquice de quem tenta corrigir um escrito lendário como são os evangelhos. Você acha que... Vou repetir todos esses argumentos que eu falei, certo? Porque eu falei espontaneamente, certo? E aqui eu falo que está no que já escrevi. Bom, você acha que um judeu olharia para o céu, veria o sol no meio, imaginaria que se tratava de uma outra hora, pessoal? Não faz sentido, né? Meio-dia para um romano é meio-dia. O meio-dia para um judeu é meio-dia. O meio-dia de um judeu não é diferente do meio-dia do romano, não, pessoal. Esses caras parecem que é maluco. O meio-dia de um romano é o mesmo meio-dia do judeu, porque eles vão se basear para o sol. Então, um judeu, quando achar que era meio-dia, ele olhava para o sol, se estivesse no meio, o sol estivesse no meio do sol, se o sol estivesse no meio do céu, era meio-dia no sistema dele. O romano, quando olhasse para o sol e visse o sol no meio do... olhasse para o sol e o sol estivesse no meio do céu, ele ia dizer também que era meio-dia no sistema dele. Tá entendendo? Então, meio-dia, tanto para o romano como para o judeu, é o sol no meio do céu. Acabou.
Não tem essa balela de dizer que eles usaram o sistema romano de um, usaram o hebreu de outro, pois deram essa diferença, não. Mentira, pessoal. Tudo mentira. Outro detalhe que eu vou trazer. Veja essa questão que eu trago. Impossível disso acontecer. Eu acho que eu pulei alguma coisa, esqueci aqui. Impossível disso acontecer. Impossível de acontecer o quê, pessoal? De um judeu, um romano olhar para o sol, vê-lo no meio do céu e achar que é outro horário. Que não seja o meio-dia. É isso que eu quero dizer, viu? Impossível disso acontecer. Vou botar até uma exclamação. Fica melhor, né? O meio-dia não tem, olha, o meio-dia não tem analfabeto no mundo que o confunda com outra hora, pessoal. Sem falar que essa argumentação, digo, dos cristãos, quando diz que um utilizou um sistema, o outro utilizou um outro sistema, um romano, o judeu, é a maior burrice, pessoal. Quando eles tentam justificar a discrepância dos horários, justificando a questão de diferença do sistema de contagem de dias dos romanos com o dos judeus. É uma burrice porque se poderia formular. Pois esses acontecimentos ocorreram num só lugar, pessoal. Esses acontecimentos aconteceram onde? Aconteceram lá em Jerusalém. Aí um romano que estava lá em Jerusalém olhou para o céu, ou vamos supor que João, né, como eles dizem que estava utilizando o sistema romano. Bom, aí João, no sistema romano, olhou para o sol, aí viu que o sol estava quase meio-dia, aí disse que não, aí disse que era quase meio-dia. Aí vem Marcos, que está usando o sistema judeu, aí olha para o sol, aí diz que era a terceira hora. Vê se tem sentido, pessoal. Se na terceira hora o sol está tão distante do meio do céu, como é que ele vai dizer que era a terceira hora? Tá entendendo? Se o sol está quase no meio do céu, João, que estava usando o sistema romano, que eles dizem que estava usando, certo? Mas é mentira, vai ter que dizer que ali é meio-dia no sistema romano. O próprio Marcos, que está lá, porque estão no mesmo, estão, pessoal, debaixo do sol de Jerusalém. Um não tá em Jerusalém, outro está em Roma. Está entendendo? Então, o espaço temporal é o mesmo. Eles têm de dizer, eles têm de fazer a conversão, bem que ele estivesse usando o sistema judeu, ele tinha de fazer a conversão para o romano, ou para o judeu, e dizer que ali era meio-dia. Está entendendo o que eu estou falando? Tanto um judeu como um romano, em pleno meio-dia, não vai dizer que é outro horário. Ele vai ter de dizer que ali é meio-dia, ainda que seja no seu sistema. Ele vai ter de dizer que ali é meio-dia no sistema romano. E o judeu vai ter de dizer que ali é meio-dia no sistema judeu, porque o sol está no meio do céu, pessoal. Lembre-se que esses acontecimentos que envolveram a pessoa de Jesus, quanto o horário em que ele estava na cruz, é marcado a partir do meio-dia, entenderam? Uns dizem que era quase meio-dia, outros dizem que é meio-dia, tá entendendo? Então é o meio-dia que é o ponto base para a gente. Então meio-dia é um horário inconfundível. Em qualquer lugar do mundo, ninguém se confunde com esse horário. Entendeu? É mentira dos cristãos que falam essa bobagem, dizer que não utilizou o sistema depois que houve erro, né? Da forma como eles escreveram. É tanto mentira, como eu já falei, que existe comentaristas bíblicos que dizem que houve erro. Aí os bobinhos não lêem nem a própria literatura deles, aí fica falando bobagem, tentando corrigir essas mentiradas com argumentos antigos, que esses argumentos deles que falam de horário e tal, é coisa velha. Só que eles não se atualizam, não lê porcaria nenhuma, aí fica nesses mesmos argumentos que não faz sentido e esquecem que há comentaristas do meio deles que dizem que há erro mesmo e acabou. Aí, para tentar ainda impor vamos dizer assim, a questão da espiritualidade das escrituras, eles dizem, mas isso não importa, a questão do horário, se Jesus estava, em que horário Jesus estava na cruz, o importante é que Jesus estava na cruz.
E o importante é que ele é a salvação de todos nós, tá? Ou seja, ele esquece tudo, ignora tudo, esses aqui, né? Ignoram tudo se essas questões foram verdadeiras ou foram falsas, mas o importante é a essência da ideia do cristianismo. É isso que muitos agora querem aceitar, porque não tem jeito. Há erros, há contradições nos evangelhos, assim como no Velho Testamento, né? Mas a questão aqui que nós estamos falando é a questão do Novo Testamento. Então, existem erros, existem contradições no Novo Testamento. E muitos cristãos já estão se dando conta disso. Está entendendo? Mas outros ignorantes insistem em querer defender o que está errado. Os escritores os descrevem numa mesma localidade, pessoal. O tempo ali é o mesmo. O local é o mesmo. Logo, seria impossível que houvesse diferenças na noção de tempo entre o romano e um judeu no mesmo local de Jerusalém. Então, tá eu um romano lá. Tá você, um judeu lá. Aí eu pergunto eu que sou romano, pergunto para o judeu, que horas são, mais ou menos, né? Tal. Ou coisa do tipo. Vamos supor, né? Um está perguntando para o outro que horas são. Mas vamos supor que eu, como romano, perguntasse para o judeu, que horas são? Aí o judeu olhava para o céu, via que o sol está no meio e dizia, é meio-dia. Isso no horário dele, do judeu. Aí vamos supor que agora fosse o contrário. Um judeu vem e me pergunta, eu que sou romano, que horas são? Olho para o céu, o sol está quase no meio do céu, eu digo, é quase meio-dia. Eu vou dizer no meu sistema romano, que é quase meio-dia. Ou seja, tanto no sistema romano como no judeu, vai ser meio-dia. Não importa. Está entendendo? Porque nós estamos no mesmo espaço temporal. Na mesma localidade. Então, o tempo ali para mim e para você tem que ser igual. Independente de qual sistema que nós estejamos usando. Não tem como, em pleno meio-dia, alguém achar que no sistema romano seja horas, que essa hora seria diferente da hora no sistema judaico. Assim vemos que cristãos só falam em verdades, bobagens. Basta vermos que não tinha como os escritores divergirem em tantas horas um do outro. O Marco diverge dos outros em 3 horas, pessoal. Isso é um absurdo. Além dessas questões, a Bíblia diz que as escrituras teriam tido a orientação e inspiração do Deus hebreu. Será que nem as horas esse Deus foi capaz de passar para seus escritores de forma clara, exata e precisa, pessoal? Um simples olhar para o céu, pessoal, e dizer onde que posição o sol estava, era fácil demais para que não houvesse nenhuma contradição entre eles. Está entendendo? Isso é mentira. Outro fato que coloca tudo isso em uma salada de mentiras é a questão do... Me fugiu aqui a memória agora. Sim, como nós falamos, a inspiração, né? Existia, não é simplesmente a questão de eu ou alguém estar escrevendo uma coisa com base nas nossas próprias experiências, como dizem alguns cristãos, o ponto de vista. Não, não pode ser, porque as escrituras dizem que eles escreveram essas coisas de acordo com a orientação da Bíblia, ou do Deus hebreu. Outro caso, Lucas diz que ele pesquisou entre as testemunhas oculares esses fatos. Como é que alguém faz uma pesquisa com base em testemunhas oculares e diverge dos outros? E outro, pessoal, isso só prova que isso tudo é invenção. Justamente por quê? Porque eles não presenciaram. Por exemplo, Mateus era discípulo de Jesus, certo? Marcos não era, mas escreveu sobre coisas que ele não presenciou. Ele ouviu falar, tá entendendo? O Marcos não era discípulo de Jesus, não era apóstolo de Jesus. O Lucas não era apóstolo de Jesus, não era discípulo de Jesus. Tá entendendo? O João era discípulo de Jesus. E mesmo assim, se nós fôssemos acreditar nessa mentirada toda, teríamos que aceitar o que João falou. Porque João, entre Mateus, Marcos e Lucas, os únicos que eram apóstolos de Jesus, que estavam ali no convívio de Jesus, era o Mateus e o João. Porque o Marcos não foi discípulo de Jesus e nem Lucas foi discípulo nem apóstolo de João. Então, os únicos relatos que nós poderíamos aceitar como sendo... nós fôssemos aceitar, dentre esses 4, os relatos
como verdadeiros, teríamos que aceitar somente o de João e o de Mateus. Só que o João contradisse Mateus. Tá entendendo? Nem isso eles se combinam. É um absurdo, pessoal. Tudo mentira. Tá entendendo? Ademais, quando os cristãos falam essa bobagem, esquece do seguinte: se nem nas horas há precisão nos relatos, porque os escritores puseram aquilo que lhes parecia, então o que mais de precisão e de inverdades não poderão haver nesses contos, escritos há 60, 70, 100 anos depois desses supostos enredos? Se assim for, não há garantia nenhuma da exatidão e confiabilidade desses escritos. E para corroborar tudo que já falamos, veja o que disse o comentarista bíblico Benson, aliás. Veja o que ele diz. Veja as maluquices desses caras, alguns confessam, né, que é mentira mesmo. Mentira assim, no sentido de que houve erro. Já outros tendo costurar e só faz bobagem, só fala besteira. Veja, e sobre a sexta hora, ou melhor, a terceira hora, veja, para. E sobre a sexta hora, aí diz, aí ele vai corrigir. Ou melhor, a terceira hora, por quê? Porque Márcio falou de terceira hora, não falou de sexta hora. Pois como não há razão para pensar que João computou o tempo de uma maneira diferente daquela usada pelos outros evangelistas. Veja, aí esse Benson está dizendo que falou-se em sexta hora, ou melhor, a terceira hora, pois como não há razão para pensar que João computou o tempo de uma maneira diferente daquela usada pelos outros evangelistas. Ou seja, ele está dizendo que não se pode achar que João usou um sistema de tempo diferente dos outros. E não pode ter tido usado de forma diferente. Eles usaram o mesmo sistema. Está entendendo? Veja o que ele explica a seguir. João computou o tempo de uma maneira, não computou o tempo de uma maneira diferente daquela usada pelos outros evangelistas. Às 6 horas, veja, às 6 horas, de acordo com o cálculo romano, ou logo após o nascer do sol, às 6 horas, era o nascer do sol, né? Era às 6 horas. Logo após o nascer do sol, deve ter sido muito cedo para que todos os eventos tenham ocorrido naquela manhã que precedeu a crucificação de Nosso Senhor. Estão entendendo o que quer dizer? Às 6 horas, de acordo com o cálculo romano, logo após o nascer do sol, deve ter sido muito cedo para que todos os eventos tenham ocorrido naquela manhã que precedeu a crucificação do Nosso Senhor. Como Marcos mencionou expressamente a terceira hora, lembre-se que eu mostrei para vocês que Marcos fala a terceira hora, que é 9 horas da manhã, quando ele fala nos versículos, no capítulo 15, versos 24 e 25, ele fala na terceira hora que Jesus já estava na cruz. E isso contradiz o que João falou, certo? E que João falou, que Mateus falou, que Lucas falou. Certo? Ou 9 horas, tá vendo? Terceira hora é 9 horas. Para o tempo daquele evento, ao qual os relatos dos outros evangelistas concordam. Ou 9 horas para o tempo daquele evento ao qual os concordam. E como a sexta hora, e como a hora sexta, ou a sexta hora, ou meio-dia, tá vendo? Sexta hora é meio-dia, de acordo com o cálculo judaico. Seria tarde demais para concordar com as escrituras para elas. Ele quer dizer que meio-dia seria tarde, um período de tempo muito tarde para concordar com o que os outros evangelistas falam, tá entendendo? Aí veja o que é que ele vai dizer que seria mais correto pensar. Veja. Deixa eu ver se esse negócio não já parou aqui, né? Bom, ele diz aqui, vamos lá, pessoal, veja. Pausinha aqui porque o sistema tá toda hora querendo travar. Bom, aí com as escrituras para ela. Então, parece a maneira mais fácil de resolver a dificuldade. Veja, ele mesmo confessa, o escritor, ou esse
comentarista confessa que existe um erro aqui. Veja, ele admite que há um erro e veja qual é a, a tentativa justificativa para amenizar esse erro que ele diz. Olha, então, parece a maneira mais fácil de resolver a dificuldade. Ou seja, ele está tentando resolver essa dificuldade que o texto apresenta. Ou seja, ele está tentando resolver a contradição desses textos, que há contradição. Então, parece a maneira mais fácil de resolver a dificuldade. É ele que está supondo, pessoal. Isso não é uma verdade, é uma suposição dele. Suposição, aí qualquer um tem. Aí é muito bom eu pegar uma coisa que tá errada e agora eu vou criar um monte de suposição para que ela esteja certa na minha suposição. Vê o que é que ele diz. Então, nos parece mais fácil resolver a dificuldade supor que... Aí qual é a suposição que ele disse? Aí ele disse que acha que esse numeral aqui, que é sexto, foi usado em vez desse aqui, no terceiro. Aqui é lambda, né? Se eu não me engano, né? É grego aqui, certo? Então foi usado sexto em vez de terceiro. Foi inserido. Dá umas pausinhas assim, pessoal, para ver se o aplicativo está funcionando. Bom, foi inserido por alguns dos primeiros transcritores, ou seja, os copistas, ele quer dizer, foi inserido por alguns dos primeiros transcritores deste evangelho. Ele quer dar a supor que houve uma troca aqui, em vez de ele colocou sexto, mas devia ter colocado terceiro, ou era para colocar terceiro, colocou sexto, tá entendendo? A veja que ele admite, o erro seria facilmente cometido e em alguns lugares é necessário permitir que algo desse tipo tenha acontecido. Ele admite, pessoal, esse comentarista, e é cristão, viu? O erro seria facilmente cometido, porque eles acham que havia uma proximidade, né, essas letras, né, que indica numerais, né, isso seriam muito próximos, né, assim, questão de parecer. Primeiro porque o grego, né, que aqui é o grego, eram tudo junto, não tinha separação de palavras, porcaria nenhuma, tudo junto. As palavras eram tudo colado uma na outra, não tinha vírgula, não tinha acento, não tinha nada, não tem nada parecido com o que nós vemos hoje. Hoje, o grego, existe separação de palavras, tá entendendo? Mas antes não, pessoal, é tal chamado grego koiné, né? O koiné, como chamam. Ou chama de koiné, ou chama de koiné. Bom, então, eram tudo junto, as palavras tudo junto. Não tinha separação de palavras, como nós fazemos hoje. Não tinha acento, né? Não tinha vírgula, não tinha nada. Não tinha ponto, nada, pessoal. Tudo colado. Bagaçada. Então, esse aqui sugere que houve um erro desse tipo, de transcrição. O erro seria facilmente cometido e em alguns lugares é necessário permitir que algo desse tipo tenha acontecido. É óbvio, né? Tudo pela tentativa de justificar os erros da Bíblia. Na verdade, alguns manuscritos leem, veja, alguns manuscritos leem a terceira hora. O Scott, veja este ponto mais completamente explicado e defendido na nota sobre Marcos 15, 25. E ele disse aos judeus, certo? Bom, nós vemos aqui simplesmente que esse comentarista aqui, bíblico, de nome Benson, né? Admite que houve um erro. Admite que houve um erro e que houve uma contradição. Há uma contradição no texto. Entendendo? No texto não, nos textos. Que não é só Marcos ou João contradiz os outros contradizem João. Não é só na questão da terceira hora com relação à sexta hora. A sexta hora que eles utilizam, como já falei lá em João, por exemplo, às 12 horas, Jesus está perante Pilatos e depois das 12 ainda estaria perante Pilatos. Os outros já colocam às 12 horas Jesus já perante a cruz. Então não é simplesmente a questão aqui de resolver a questão da terceira hora que Marcos falou,
que era 9 horas. E que esse benção aqui deu essa justificativa para a questão de que houve troca, né? Ele falou de terceira, por sexta hora, e assim combinaria com os outros que falou na sexta, tá entendendo? Por causa daquelas duas letras, né, gregas, que no texto poderia ser muito parecidas e haver essa confusão. Mas isso prova que é mentira. Por quê? Como é que quem fez essas cópias, né, transcreveu, não tinha uma cópia legível, os caras para passar, tá entendendo? Se era uma cópia das cópias, como é que os caras não tinham uma cópia legível ainda naquele tempo, né? Porque isso que nós temos são cópias, certo? Então, cópia da cópia. Então, se há erro nelas, é porque as cópias estavam erradas. E já naquela época, lá atrás, os caras erraram. Não faz sentido. E ainda vejamos os comentários de Ellicott para leitores de inglês. Veja o que ele diz. E era a preparação da Páscoa, tal, aí nota, sobre Mateus 26, 17, 26, 17. Exodus, o dia da crucificação do nosso Senhor. Isso aqui é só para uma chave para vocês, pessoal, que há comentaristas cristãos que admitem que há contradição, há erros, certo? E por volta da hora sexta, compare com as notas sobre Mateus 27, 45, Marcos 15, 25, Lucas 33, 44. Só baboseira, tudo mentira isso aqui, viu, pessoal? Só linguiça isso aqui, só para fazer enganação. A declaração de tempo, veja a mentira que ele vai falar. A declaração de tempo de João, 12 horas. A declaração de tempo de São João, 12 horas, parece oposta à de São Marcos. Esse negócio de São, não sei o que lá, isso é coisa da Igreja Católica. Né? Isso aqui deve ser esse cara deve ser um comentarista bíblico católico. Certo? Os protestantes dificilmente usam a expressão São, né? Parece oposta de São Marcos. Veja, a declaração de tempo de São João, de João, 12 horas, porque ela fala da sexta hora, parece oposta de São Marcos, que afirma que a crucificação ocorreu na terceira hora. Não, meu filhinho, não parece não, oposta não. São opostas, a declaração são opostas. João falou uma coisa e Marcos falou outra. Não tem esse negócio de parece. Embora haja essa tentativa de justificar nos versos 24 e 25 que aquela terceira poderia ser sexta hora, mesmo assim, os relatos dos versos 32 a 35 de Marcos, ele vai contradizer o que está escrito em João. Porque Marcos, nos versos 32 a 35 do capítulo 15, ele vai afirmar que Jesus está na cruz ao meio-dia. E João não diz que Jesus está na cruz ao meio-dia. João diz que Jesus ainda ao meio-dia e ainda depois do meio-dia poderia estar na presença de Pilatos. Jesus nunca vai não poder estar ao meio-dia na cruz. Jesus só pode estar na cruz depois do meio-dia. E os outros relatos, como nós já dissemos, mostram isso, que Jesus estava na cruz, um diz que é depois do meio-dia e um outro diz antes do meio-dia. Né? O Marcos mesmo disse, né? Que Jesus estava na cruz antes do meio-dia, ou seja, antes da sexta hora. Aí esse comentário vem dizendo aqui a declaração de tempo de São João, 12 horas, parece oposta de São Marcos. Não, não parece. São opostas. Que afirma que a crucificação ocorreu na terceira hora. O Marcos, né, diz que foi na terceira hora, que é às 9 horas da manhã. E nenhuma solução para a discrepância é totalmente satisfatória. Veja, o cara admite que nenhuma solução para a contradição, pessoal, discrepância é contradição. Ele diz que não tem solução para essa contradição. Não tem contradição que seja totalmente satisfatória. Vai se criar diversos argumentos mentirosos, é óbvio, né? Para tentar justificar, de um falar em terceira hora e o outro falar nona hora ou sexta hora. E se chegar a um denominador comum satisfatório, não tem, ele admite.
Esse é o cristão Eliot, ou Ellicott, né? Deixa eu ver. É o Ellicott, para leituras em inglês. É um comentarista bíblico, né, pessoal? Que os cristãos adoram, um comentarista bíblico, os caras falam grego, o cara domina grego, o cara domina o hebraico e tal. Eles aqui estão falando que há contradição. E é inconciliável essa contradição. Aí vem uns cristãozinhos meia boca falar bobagem para mim. Bom, existem, como podemos esperar, algumas variações de manuscritos. Ele está dizendo que existem variações de manuscritos. Isso é óbvio, né? Não é variações, é contradições mesmo. Não tem nada de variações, não. É contradição. E já no tempo de Eusébio, veja, já falei dessa questão de Eusébio, encontramos uma sugestão de que, olha, veja, lá no tempo de Eusébio, pessoal. Eusébio é lá do século III, né? Próximo do século IV já havia contradição, já haviam visto que havia contradição nos manuscritos, essas histórias aqui inventadas. Vem o caso do século, aqui do século XXI, né? Ainda acreditar num besteirol desse. Encontramos, dizer que não há contradição nessa Bíblia. Encontramos a sugestão de que, veja, ele diz que, e já no tempo de Eusébio, encontramos a sugestão de que terceiro deve ser lido aqui como sexto. Mas não tem terceiro lá. Pô, não tem sexto, é sexto. Mas é ele que dá essa justificativa de para fazer harmonizar. Mas é uma suposição dele, que ele inventou para harmonizar. Mas isso não é verdadeiro. No texto está lá terceira hora, não está sexta hora. Está entendendo? Nenhum crítico competente iria, entretanto, por um momento admitir que seja num paralelo em São Marcos, ou seja, ou nessa passagem, há até mesmo uma forte presunção a favor de qualquer leitura, exceto aquela do texto recebido. A suposição comum de que São João adotou a divisão romana de horas, olha, suposição, tudo suposição, pessoal. Dizer que um usou um sistema romano, outro usou o sistema judaico, é suposição. E mesmo assim, a interpretação dos textos nos mostra que isso é mentira, não bate, não faz sentido nenhum. A suposição comum de que São João adotou a divisão romana de horas e que por hora sexta ele quis dizer 6 horas, é igualmente insatisfatória. Ele admite que essa questão é insatisfatória, não faz sentido. Compare com as notas sobre João, capítulo 9, capítulo 1, versos 9, João, capítulo 4, 6, capítulo 4, capítulo 6, e João, capítulo 4, 52, e João 11, 9. Aí ele aponta que não faz sentido dizer que houve, um usou um sistema que o outro, diferente. Porque as diferenças não é assim, a diferença de um sistema para o outro, romano para o judaico, não é diferente de 3 horas, de horas. Tá entendendo, pessoal? Questão de, se eu falo, salvo engano, parece questão de minutos, coisa do tipo. Mesmo que houvesse, olha, mesmo que pudesse ser provado que esse método estava em uso na época e não tem prova dessa questão de estar usando um sistema e outro, o fato não nos ajudaria. O fato não nos ajudaria, meus filhos. Estão vendo? Está dizendo há contradição e é inconciliável. Pois se lermos esse texto como significando 6 horas, é tão cedo para é 6 horas, é tão cedo para a harmonia quanto 12 horas é tarde demais. Entenderam? Não adianta você tentar corrigir um, porque vai deixar o outro descoberto. Não tem conciliação. Aí diz, o que ele diz? É melhor, portanto, simplesmente admitir que existe uma dificuldade decorrente de nossa ignorância da ordem exata dos eventos. Não, não é ignorância, meu querido. É que há contradição. Veja como a questão é, tá vendo? Ele admite que existe uma contradição, mas ele não admite, mas é como ele não consegue resolver a contradição, aí ele diz que tem de admitir que eles são ignorantes porque não consegui conciliar o texto. Aí. Ou talvez das palavras exatas que os evangelhos escreveram. Pobre cristão. Vai morrer na mentira esse, viu? Admitindo isso francamente e não tentando explicá-lo, ainda podemos notar. Pobre cristão, né? Eis o seu rei. As palavras são ditas com amarga ironia para os judeus, como as do versículo seguinte e as escritas sobre a cruz.
Isso aí não interessa mais, certo? Ele vai tratar da questão de outras questões. Mas a questão é que nós vimos que esse escritor, esse comentarista, admite que há uma contradição, ela é inconciliável, não tem como corrigir, e não existe essa questão de dizer que eles usaram um sistema, um escritor estava usando o sistema romano, estava usando o sistema judaico. Ele diz que isso não tem como provar nos textos, certo? A única forma, ele diz que é admitir a ignorância, que ele não consegue fazer a harmonização desses textos. Porque há contradição, certo? E mais, veja, e mais eu digo o comentário desse outro aí. Comentário da Bíblia de Jamieson Fawcett Brown. Foi a preparação, isto é, um dia antes do sábado judaico. E cerca da hora sexta, a leitura verdadeira aqui é provavelmente a hora terceira. Porque isso aqui coaduna com a ideia do comentário que nós falamos, que muitos passaram a interpretar a terceira hora escrita em Marcos como sendo a sexta hora, proposta lá por Eusébio. Tá entendendo? Porque o que estava escrito era terceira, mas para não deixar estampada a contradição, eles pegavam o texto e liam, quando passava lá para a terceira hora, eles liam como sexta hora. Mas não estava no texto isso, entendeu? Mesmo no tempo de Eusébio. E cerca da hora sexta, a leitura verdadeira aqui é provavelmente a hora terceira, ou 9 da manhã, que concorda melhor com toda a série de eventos, bem como com os outros evangelistas. Mentira, não concorda em nada. Você pode botar a terceira, quarta, sétima, oitava, não vai bater nunca. Ele disse aos judeus: Eis o vosso rei, tenho agora decidido descer a eles, e ele se vinga de forma silenciosa com esta ironia, que ele sabia que os atormentaria. Isso apenas desperta seu clamor para despertá-lo. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue. Vamos continuar ainda sobre essa divergência da questão da hora em que Jesus foi pregado na cruz, ou na madeira, na estaca, qualquer coisa desse tipo, certo? Parte 2, nós vamos continuar essa questão com mais comentários dos comentaristas bíblicos, que os crentes adoram ver, né? As desculpas que eles inventam, né? Para tentar conciliar o texto bíblico. Até a próxima.